Olá, turma, tudo bem? Nós vamos falar aqui sobre a nossa disciplina de comportamento organizacional. Meu nome é Luciano, sou o professor Luciano, então vou acompanhar vocês nessa disciplina, tá? Vou apresentar para vocês aqui a disciplina e o nosso contrato pedagógico, certo? Bom, então a nossa disciplina é uma disciplina de primeiro ciclo do curso de administração, né? Mas ela também engloba, né, demais cursos, né, como logística, marketing, contabilidade, né, entre outros. Essa disciplina, então, é uma disciplina comum do primeiro ciclo, né? Então, todos os cursos fazem aí do eixo de gestão e negócio, fazem essas disciplinas de primeiro ciclo, certo? Em comportamento organizacional, a gente vai encontrar colegas não só da administração, mas, então, desses demais cursos, né? O mais comum aí é a gente encontrar pessoal da contabilidade, da RH, né, do marketing, juntos aí na mesma sala, tá? Inclusive da logística, né? Então, nossa disciplina de comportamento, meu nome, como eu falei, então, é o professor Luciano Silveira. Eu tenho uma formação inicial, né, uma graduação de administração, fiz uma pós-graduação na área de gestão aí de produção de serviços na UBRA. Depois, lá no SENAC São Paulo, fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior. Bom, sobre o material da nossa disciplina, né? Onde é que está disponibilizado este material, tá? O material da nossa disciplina está disponibilizado no Moodle. O endereço é esse, né? ead.qi.edu.br, tá? A gente digita esse endereço no navegador de internet e vai acessar, então, o Moodle com o nosso login e senha. Tá? Os materiais disponíveis, então, são a apostila, o nosso trabalho disciplinar, nós temos lá também, além da apostila e do trabalho disciplinar, nós temos o guia do aluno, né? O guia do aluno é um arquivo muito importante, porque no guia do aluno nós vamos encontrar, além da indicação, né, do que a gente deve estar estudando em casa, né, naquela semana, como, por exemplo, semana 1, ler a aula 1 e 2, ou ler a aula 3 e 4, né, na semana 2. Além dessas informações, o que a gente deve estar estudando naquela semana, a gente encontra também informação de qual atividade avaliativa está aberta para a nossa realização, né, inclusive indicando ali qual é o prazo, né, a data inicial, a data final e o horário que fecha na data final essa avaliativa. São 4 avaliativas, nós precisamos ficar muito atentos, porque ao fechar essa avaliativa lá no Moodle, naquele dia final e data e horário final, nós não conseguiríamos mais fazer essa atividade avaliativa, tá? Então fiquem atentos, não percam os prazos, vale 1 ponto cada uma delas lá no Moodle, certo? No ambiente do Moodle vocês vão notar que ao acessar lá ele vai estar dividido por semana, né? Semana 1, 2, 3 e 4, então fiquem atentos aí. Cada uma das semanas tem uma atividade avaliativa a ser feita. Tá? A atividade avaliativa fica abaixo das atividades de apoio. A gente tem lá a atividade de apoio 1, atividade avaliativa 1. A atividade de apoio não compõe nota, da N1, né, é uma atividade de apoio ao estudo. A atividade que compõe nota é a avaliativa. Tá? Essas aí a gente não pode perder a data, certo? Muito bem. Bom, acessando o Moodle, digitando ali o endereço na barra de endereços, né, nós digitamos Enter e acessamos a página do Moodle, a página inicial dele, né, a página de acesso. Tá? Aqui no canto direito, nós vamos encontrar ali como fazer esse acesso. Digitar a nossa identificação de usuário, né, geralmente é o nosso RA, né, e a senha que a gente cadastrou para acessar o Moodle. E clica em acessar, vai então logar com o nosso usuário, né? Vai aparecer o nome aqui do usuário na parte superior, né? Quando a gente estiver logado, tá? A partir daí a gente então seleciona o nosso curso, né? Digamos que seja administração, clico em administração, vou acessar a lista de disciplinas, né? Vou clicar na disciplina de comportamento organizacional, que é a disciplina que nós estamos cursando, e aí a partir daí eu vou visualizar então os materiais da minha disciplina, né? Como a gente falou, a apostila, o guia do aluno, as atividades avaliativas, tá? E, é claro, também o nosso trabalho disciplinar, né, que vale 5 pontos na N1, tá? Nós vamos falar dele a respeito mais adiante, certo? Então, essa é a página do Moodle,
onde nós temos que fazer as nossas 4 avaliativas. A 1, a 2, a 3 e a 4, valendo 1 ponto cada uma. É aqui que vocês acessam a apostila, é aqui que vocês acessam o guia do aluno. Tá? Bom, nosso calendário de aulas, né? Nossas turmas aí das quartas-feiras. Tá? Então, é um dia por semana, às quartas-feiras, né? As turmas da manhã é das 9 ao meio-dia, as turmas da noite é das 19 horas às 22 horas, tá? Então, quartas-feiras, no horário correspondente à minha aula, nós devemos acessar o ambiente virtual Classroom. Tá? É lá onde acontece a aula. No dia 29/4, vai acontecer a aula 1 e 2, lá no ambiente virtual Classroom, no horário correspondente à minha aula. Tá? Então, eu devo estar logado nesse dia, nesse horário, na minha sala virtual. Lá acontecerão, então, as interações, né? Vão ser postados materiais, vai ter a interação, né, entre os alunos, a interação dos alunos com o professor, vai ter atividades, exercícios, vocês vão fazer essas atividades e exercícios propostos nesse dia, e a realização dessas atividades e desses exercícios nesse dia vão corresponder, então, à presença de vocês. Tá? É como se você estivesse na sala de aula, só que é uma sala de aula virtual, né, no Classroom, certo? Começa para as turmas da manhã das 9, encerra ao meio-dia. Nas turmas da noite começa às 19, encerra às 22. Tá? A presença depende da interação e da realização das atividades nesse dia e nesse horário. Tá? Então, tem aí as nossas aulas, os dias de cada aula, e a gente deve acessar naqueles horários correspondentes. Tá? Nessas datas calendário das nossas aulas, temos aí uma data bem importante para não esquecer. 27/5 ocorre a entrega do nosso trabalho disciplinar, além da revisão, é claro. Tá? Então, no dia 27/5, né, a gente tem que fazer a entrega do trabalho disciplinar. Pode entregar antes, né, quem terminar antes, mas a data limite é o dia 27/5. Tá? O trabalho disciplinar, ele vai ser entregue lá no ambiente virtual, na sala Classroom. Eu vou abrir lá uma atividade chamada trabalho disciplinar, com data de entrega prevista para o dia 27/5. Tá? O arquivo do trabalho disciplinar vai ficar disponibilizado ali, o aluno acessa esse arquivo, abre e desenvolve a atividade ali dentro desse arquivo. Tá? Quando a atividade estiver pronta, ele vai lá e clica em entregar. Tá? Sendo que essa entrega, a data limite é 27/5. Okay? Eu vou receber, depois de feita a entrega, vou avaliar e vou atribuir a nota para fechar essa nota junto com a prova lá no dia 3/6, certo? Nossa prova final, 3/6, tá? Nossa prova final no dia 3/6, ela vai ser feita lá no ambiente Moodle, tá? Quando chegar a data, vocês vão receber ali, né, no dia ou no dia anterior, né, as instruções, né, de acesso para essa prova, com código, né, que vai ser necessário para poder abrir a prova e responder ela, certo? Então, fiquem atentos a esses 2 prazos importantes. 27/5, entrega do trabalho disciplinar no Classroom. 3/6, prova final, lá no Moodle. Tá? Bom, o que a gente vai estudar? Né? Como nós vamos estudar e o que nós vamos estudar? A gente vai estudar, então, temas relacionados ao comportamento humano, do ser humano nas organizações. Tá? E como, né, esse comportamento influencia, né, nos resultados dentro das organizações, influencia, né, na saúde dos próprios colaboradores, a influência, a interferência, né, do ambiente organizacional também, a situação dos colaboradores dentro dessa empresa. Tá? Então, aqui coloquei aqui 4 tópicos, né, que falam de uma forma abrangente quais são esses conteúdos, né, que estão lá na nossa apostila, quais os assuntos a gente vai estar trabalhando durante as nossas aulas. Tá? Se vocês quiserem dar uma pausa aqui no vídeo nesse momento para ler, né, tópico por tópico, né, mas não há necessidade, porque já estará disponível, né, esse material também em formato PDF lá no mural do Classroom para vocês quiserem ler com mais calma depois. Tá? Mas quem quiser dar uma pausa aqui pode ler esses elementos aqui que estão disponíveis para vocês. Bom,
Como nós vamos estudar? Tá? O primeiro item, né, que eu coloquei aqui para a gente observar, é construção da base teórica. Tá? Como é que é essa construção da base teórica? Toda a teoria, né, da disciplina está na apostila. A apostila é a fonte principal, né, dos conteúdos que a gente precisa estudar nessa disciplina de comportamento organizacional. A apostila está lá no Moodle, né? Lembram disso que a gente comentou, certo? Claro que além, né, do material que vocês vão ter lá para estudar, eu vou postar também lá no mural do Classroom slides de apoio, tá? Eles são aí um pouco mais resumidos, né? É somente apoio mesmo, né? Para vocês, para aqueles que acessam pelo celular, de repente a apostila fica um pouquinho mais pesada para ler no celular, podem fazer a leitura pelos materiais de apoio ali, os slides de apoio, tá? Mas recomendo, né, que façam download em casa, no computador, né, da apostila completa, que o material completo para a gente estudar para a prova é na apostila, tá? Claro que no Classroom também, né, a gente vai disponibilizar materiais em formato de texto ali para vocês, né, no mural do Classroom, justamente porque muitos acabam acessando, né, pela internet 3G do celular, às vezes é um pouquinho pesado ali, né, tem uma limitação de dados para a gente fazer downloads, e aí eu vou, pelo menos, né, conteúdos mínimos ali, tá postando no mural do Classroom, tá? No mural do Classroom, vocês vão conseguir verificar, né, visualizar também os exercícios e atividades propostos nas aulas. Naquele dia específico de aula vai ter, então, atividades e exercícios que vocês precisam fazer, né, para desenvolver o conteúdo, né, absorver, né, o conteúdo da disciplina e também, por via de consequência, receber a presença da aula daquele dia. Né? Então, são essas atividades, exercícios que vão estar lá que a gente precisa fazer para receber a presença, certo? Bom, o segundo ponto aqui, né, do como vamos estudar, lembramos que temos avaliativas no Moodle, né? Então, tem que fazer a avaliativa 1, 2, 3 e 4 lá no Moodle, que é uma forma também da gente estudar, né? Não vale ponto para a nota da N1, mas é uma forma da gente pesquisar, estudar e buscar a resposta, né? E no final vai receber, assim, um ponto, né? Para cada avaliativa que a gente fizer, tá? Não deixem de fazer, é muito importante aí para compor a nota de vocês, né? Para a aprovação de vocês, tá? Outra forma de estudar é a construção do nosso trabalho disciplinar, né? Então, eu também vai exigir que a gente faça um esforço de estudo, né, que a gente se concentre, busque os conteúdos na apostila, desenvolva o trabalho, né? E esse trabalho, né, vai ser desenvolvido lá dentro do Classroom, tá? E vocês vão fazer essa entrega. E a nossa prova final, é claro, né? Que compõe a nota da N2, né? Os nossos 10 pontos aí na N2, tá? A prova final, como a gente falou, vocês vão receber lá as instruções de como realizar ela dentro do Moodle, né? Com um código que vai ser passado para vocês no momento adequado. Bom, aqui nós temos uma tabela que deixa de uma forma mais clara, né? Como é que é feita essa avaliação, né? Como é que a gente chega na média final? Nossa média final é N1 mais N2 divididos por 2, né? Temos que chegar numa média final de 6 pontos. Então, nota da N1, né? O que compõe? Vamos repetir novamente. Avaliativas no Moodle, 1, 2, 3 e 4, vale um ponto cada uma, a gente chega a 4 pontos. Tá? Lá no Moodle, o trabalho disciplinar, peso, 5 pontos, a gente tem que fazer a entrega lá no Classroom, vou criar a atividade e colocar o trabalho lá para vocês. Tá? E aspectos comportamentais, 1 ponto. Tá? Como é que se compõe esse 1 ponto? Né? A assiduidade, 0,25 desse 1 ponto. Ou seja, eu tenho um dia de aula e tenho um horário, né, para cumprir ali dentro da sala virtual no Classroom. Tá? Então, assiduidade, assistir a todas as aulas, participei de todas as aulas no Classroom, fazendo ali as atividades, interagindo na plataforma, perguntando quando tinha dúvida, 0,25. Pontualidade, tá? A minha aula é de manhã, começa às 9 horas. Né? O professor ali já colocou um bom dia no dia da aula, né, às 9 horas. Eu acessei, né, entre 9 e 10 horas, 9 e 10, melhor dizendo, né? E dei um bom dia, já entrei na sala pontualmente, 0,25. Respeito em sala de aula, né?
Então, a gente tem ali um ambiente virtual no Classroom, onde a gente vai interagir, né, através de textos, né, fazendo perguntas para o professor, interagindo com os colegas, tirando dúvidas, né. Então, essa interação tem que ser de forma cordial, respeitosa, né, e gera mais 0,25. E espírito de equipe, né, no ambiente virtual ali, a gente vai encontrar oportunidades, possibilidades ali, né, de ajudar os colegas também, né? De repente o professor está em algum momento dando feedback para algum aluno, está elaborando ali as atividades, né? Postando atividades para vocês, vendo as respostas de vocês nas atividades, então dando feedback. E tem um aluno que fez alguma pergunta no mural lá, né? Um comentário, alguma atividade no mural, tá? E aí o professor não viu ainda, né? Mas eu sou aluno da turma e já sei a resposta, porque o professor já me respondeu anteriormente, eu já vi essa informação, né, no mural, lá no Moodle, posso ir ali e responder para o meu colega, né, não, as atividades avaliativas são no Moodle, né, não é no Classroom, o trabalho disciplinar é aqui no Classroom, né, o professor já postou atividade, olha lá na aba atividades, né, pode contribuir com o colega, tirando uma dúvida do colega também, é espírito de equipe, né, 0,25 também, tá, quando for o caso, certo? Então a gente tem a composição das notas da N1, né? As atividades avaliativas, trabalho disciplinar, aspecto comportamental totaliza 10 pontos. Depois a gente tem a nossa prova, né? Nossa prova vai valer 10 pontos, né? Então, da aula 1 à aula 8, vale 10 pontos a nossa prova, tá? Aqui está 9, mas na verdade é 10 pontos. A gente faz a prova, vão ser 10 questões, 1 ponto cada uma, 10 pontos. Essa prova vai ser no Moodle, como a gente falou, na hora, no dia lá da prova, vocês já vão ter tido as informações de como fazer esse acesso, certo? Muito bem. Então, fecha assim a nossa questão aí sobre as avaliações, tá? N1 e N2. Bom, a página do Classroom, tá? Então, tem aqui um exemplo da turma do comportamento organizacional da quarta-feira pela manhã, das 9 ao meio-dia, tá? Então, a participação ocorre no dia, quarta-feira, pela manhã, das 9 às 12, para a turma desse dia e desse horário, tá? Então, ocorre a participação e o atendimento, né? É neste horário, das 9 ao meio-dia, tá? Onde acontecem as interações, né? A gente faz as atividades, pega os materiais da aula, né? Os slides complementares, se tiver algum vídeo que o professor postou também, né, para assistir, se tiver material escrito no mural, né, para a gente ler, com certeza vai ter atividades para a gente fazer, e nessas atividades, né, se tiver dúvidas, interagir com o professor ali, né, nos comentários particulares, perguntando se tiver dúvida, né, caso seja necessário. Então, essa aba, né, do mural. Então, vamos ver aqui que já tem aqui uma postagem, né, com um convite que foi feito para a turma, para acessar, né, essa sala aqui, tá? Então, vai ser compartilhado aqui diversos elementos que vocês podem acompanhar de forma cronológica, né, sempre o último é o que vai estar primeiro, e aí a gente pode rolar, né, na barra de rolagem aqui do mouse, né, ou no touch no celular, para verificar postagens anteriores, né, descendo a página, tá? A turma de quarta-feira à noite, né? Então temos aqui, quarta-feira, comportamento organizacional, das 19 às 22 horas. É nesse dia, quarta-feira, e nesse horário, das 19 às 22 horas, que ocorre a participação no atendimento da turma, tá? Então, para ter a presença, tem que estar no dia correspondente, no horário correspondente, participando, certo? Então, as dúvidas, a interação com o professor, né? A realização das atividades acontece nesse horário para a turma da quarta-feira à noite, das 19 às 22 horas. Temos também a turma da sexta-feira, tá? Pela manhã, das 9 ao meio-dia, tá? Também a mesma coisa, ocorre a participação e o atendimento, né? Tirar dúvidas, interagir com o professor, nesse dia e nesse horário. Tá? Bom, aqui nós temos um outro exemplo de uma postagem no mural, tá? Onde foi feita aqui uma postagem de um texto, né, para a turma, uma informação, né, e os alunos respondem então na caixa de comentários, né, ok, né, se está
No caso aqui era perguntando se estavam recebendo feedback das atividades, né? Podem ocorrer outras interações para os alunos responderem. Tem um exemplo aqui também mais abaixo, né, de uma atividade que foi postada, né, no dia 13 aqui dessa disciplina que estava acontecendo. Os alunos também precisam clicar na atividade, né, fazer aquilo que está sendo proposto e clicar na entrega, né, ou realizar a entrega conforme está sendo solicitada dentro da atividade. Tem que clicar aqui e entrar. Né. E dentro da atividade também, né, tem a possibilidade de a gente fazer uma interação com o professor, né, fazer comentários para a interação aqui na atividade. Tá? Bom, aqui agora a gente está na aba específica das atividades. Então, saio do mural, cliquei em atividades. Tá? Aqui vai aparecer uma listagem das atividades em ordem cronológica. Tá? Ou seja, aparece só as atividades. Tá? Diferente do mural que aparecem outros materiais. Tá? Então, está em ordem cronológica as atividades que eu preciso fazer. Tá? Então, clicar uma por uma, né? Fazer o que se pede, fazer a entrega, tá? Para que a gente tenha a interação, né, a realização das atividades naquele dia que está sendo proposto, certo? Bom, aqui eu demonstro para vocês, né, na aba notas que eu tenho acesso, as atividades propostas, né, no dia, o nome do aluno e quem fez as atividades, né, para que eu consiga atribuir a presença correspondente àquele dia, né. Então, quando eu faço lá a postagem da atividade, ela fica atribuída ao aluno. E ela só aparece como desenvolvida a partir do momento que o aluno fez a atividade e entregou, né? E aí vai aparecer que foi desenvolvida as atividades. No caso aqui, desenvolvida todas as atividades daquele dia, recebe a presença, tá? Se por acaso, né, eu não acessei, não fiz as atividades naquele dia, ela vai ficar pendente, né? E eu fico, então, com falta naquele dia. Então, é muito importante, né, a gente acessar no dia, no horário da aula e fazer as atividades, né, propostas naquele dia para a gente ter a presença. Né? Lembrando que a gente precisa ter, no mínimo, 75% de presença, né, para que a gente tenha a nossa aprovação, além, é claro, da média 6. Bom, temos aqui também as datas das nossas avaliativas lá no Moodle. Tá? Lembra que a gente tem que acessar o Moodle e fazer 4 avaliativas lá, tá? Elas têm prazo, tem data de início e fim, e tem um horário de fechamento, tá? Lá no Guia do Aluno, que é um arquivo que está no Moodle, tá lá essas datas aqui especificadas para vocês, tá? Então, a avaliativa 1 começa no dia 27 e encerra dia 11, a 2 começa dia 4 e encerra dia 18, a 3 começa dia 11 e encerra dia 25, e a 4 começa dia 18 e encerra no dia 1 do 6, tá? E todas elas têm um horário específico de encerramento, as 3 primeiras às 23h59, a última ao meio-dia. Tá? Cuidem bastante aí as datas e horários, para não perder essas avaliativas, vale 1 ponto cada uma na nossa N1, certo? Então, repetindo aí, os critérios de aprovação, a gente precisa de uma média final 6, N1 mais N2 divididos por 2 tem que dar 6, a gente precisa de uma frequência mínima de 75% de participação nas nossas aulas na sala de aula virtual Classroom, no mesmo dia e no mesmo horário da nossa turma. Aqui, então, está de uma forma mais clara, né, numa tabela, como a gente comentou, as informações a respeito da composição da N1 e da N2, tá? Fiquem atentos aí, então, a essa composição, não esquecendo de nenhum dos compromissos, né? Temos um compromisso lá nas avaliativas no Moodle, são 4 avaliativas, 1 ponto cada uma. Temos o compromisso de fazer o nosso trabalho disciplinar, né? Embora o arquivo esteja disponibilizado lá no Moodle, né? Eu falei para vocês aqui que vou abrir a atividade lá no Classroom, vou disponibilizar o arquivo lá para vocês fazerem, né? Abre o arquivo, edita e entrega, né? Cada um entrega o seu, né? Cada um faz o seu trabalho disciplinar, certo? Muito bem. Encerramos assim, então, o nosso contrato pedagógico, a apresentação da nossa disciplina de comportamento organizacional. Tá? Boa sorte, gente, bons estudos a todos. A gente se vê lá na sala de aula Classroom. Um abraço, gente.